Hoje vamos ver a relação entre temer a Deus e obedecer a Ele. Como vimos, temer a Deus implica em reverência, temor, respeito. Quando temos esses sentimentos com relação a Deus, nós confiamos em Deus, confiamos na Sua palavra, confiamos nos seus ensinos. Ao confiarmos nos seus ensinos, nós aceitamos as suas ordens, aceitamos os seus mandamentos, os seus conselhos e, portanto, vamos obedecer. O texto de Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Veja, estreita ligação, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A graça do Senhor Jesus, o seu amor por nós, nos leva à obediência. Veja o texto da nossa lição. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, mas não da nossa responsabilidade de obedecer a essa lei. A demonstração concreta de que amamos a Deus, irmãos, é obedecer os seus mandamentos. A graça não só nos livra do nosso pecado, do passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. O apóstolo Paulo declara: por meio dele viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé em todos os gentios. Veja, irmãos, como é que é? Por meio de Deus viemos receber a graça, mas para quê? Para a obediência. A graça nos leva à obediência entre todos os gentios. Isso quer dizer, irmãos, a graça nos leva à obediência a Deus nesse mundo, no meio desse mundo. A graça não desvaloriza a lei, irmãos. Mas a graça, nós não podemos também desvalorizar a graça, tornar a graça barata. Muitos dizem assim: Jesus salva, eu sou salvo por Jesus, o Senhor Jesus é o meu Salvador, portanto já estou salvo. Não preciso obedecer aos mandamentos, o Senhor Jesus me salvou. Esse é um pensamento enganoso, irmãos, muito enganoso. Tornar a graça barata. Veja o texto da lição. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça de alguma forma invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Acreditam que qualquer conversa seja sobre obediência seja legalismo. Declaram: tudo que eu quero é Jesus. E a pergunta é: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou o Jesus das Escrituras? Ah, o Senhor Jesus salva, portanto estou salvo. Ainda que eu peque, ainda que eu não obedeça à sua lei, já estou salvo, porque a graça é tão grande, a graça é tão maravilhosa. E usam argumentos, irmãos, sobre a maravilhosa graça para justificar uma desobediência à lei de Deus. Cristo nunca nos faz minimizar a sua lei, que é a transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem ele é e qual é o seu plano para esse mundo. Nunca nos leva a reduzir seus mandamentos e chavões, a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. Ora, irmão, se não precisasse obedecer à lei, o Senhor Jesus não precisaria nem ter vindo para esse sacrifício. O fato do Senhor Jesus ter vindo e se sacrificar, morrer por nós, é por conta da perpetuidade da lei. É por conta da necessidade contínua, eterna, de obedecer à lei de Deus. Quando amamos a Cristo, irmãos, quando honramos a Cristo, nós temos prazer em obedecer. Veja esse texto de 1 João 5:3. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Qual é o amor de Deus? Como é que manifestamos o amor de Deus? Guardando os mandamentos. E veja como ele conclui o verso, irmãos. E esses mandamentos não são penosos.
Ele quer que obedeçamos aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Mas por que muitos acham tão penosos os mandamentos de Deus? Acham difíceis obedecer, acham difícil obedecer aos mandamentos de Deus, porque falta amor, porque falta o amor de Deus, porque falta temer a Deus, honrar a Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo. Aí os mandamentos são difíceis. Aí os mandamentos são impossíveis de guardar. Mas o Senhor Jesus diz assim, através de João: os meus mandamentos não são penosos. Quando conhecemos a Deus como temos o privilégio de conhecê-lo, nossa vida será de contínua obediência. Por meio do reconhecimento do caráter de Cristo, mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Veja, irmãos, se nós estamos honrando a Deus, se nós conhecemos a Deus e o honramos como ele deve ser honrado, reverenciando, respeitando, tendo temor a Deus, nós vamos ter tranquilidade em guardar os mandamentos. Os seus mandamentos não serão penosos. Que Deus nos abençoe nesse sentido e que a guarda dos mandamentos seja para nós não um motivo de buscar a salvação através da guarda dos mandamentos, mas uma resposta à salvação, uma resposta à fé, uma resposta à graça, um reconhecimento de que o Senhor nos ama e que ele deve ser honrado e que nós devemos, então, obedecer aos seus mandamentos.